O pai da namorada do meu filho bateu na minha porta à 1 da manhã. Seu filho espancou minha filha até ela desmaiar. Atrás dele, eu a vi dentro do carro, lábio partido, nariz sangrando, bochecha inchada. Isso é impossível, gaguejei. Ela me contou tudo. A polícia vem amanhã. Ele bateu a porta. Corri até o quarto do Lucas, ele estava dormindo. Quando acendi a luz, vi arranhões frescos no pescoço dele. O que aconteceu com a Leia? Ele se sentou na cama. Nada. A gente discutiu. Eu levei ela em casa. As juntas dos dedos dele estavam roxas. Às 9 horas, a Polícia Civil chegou. Temos um mandado de prisão para Lucas Ferreira. O delegado leu os direitos dele. A vítima identificou você. Vizinhos ouviram gritos ontem por volta das 7 da noite. Colocaram algemas nele na minha frente. Na delegacia, Lucas estava apavorado. Pai, eu não bati nela. Então explica os arranhões. A gente brigou no carro. Ela me bateu e eu segurei o pulso dela. Deixei ela em casa às 7h30. Nossa advogada, doutora Camila Rodrigues, me disse que o depoimento da Leia era devastador. Lucas teria espancado ela brutalmente e depois abandonado por volta das 10 da noite. Eu queria acreditar no meu filho. Decidi investigar por conta própria. Uma vizinha idosa tinha câmera de segurança. As imagens mostravam o carro do Lucas deixando a Leia às 7h35. Ela se afasta da casa, Lucas vai embora. Depois, às 9h45, outro carro chega. Leia sai dele cambaleando, pesadamente machucada, rastejando até a porta. Levei o vídeo na delegacia. O delegado convocou Leia para um novo interrogatório. Atrás do espelho falso, eu observei. Quem te trouxe de volta às 9h45? Leia tremia. De repente, ela se jogou nos braços do pai, soluçando. Está tudo bem, minha filha. Papai está aqui. Depois de alguns minutos, ela se acalmou. Leia, quem fez isso com você? Uma pessoa chamada Mateus. Meu estômago revirou. Mateus era meu outro filho. 22 anos, sérios problemas de controle de raiva. Eu estou com o Mateus há 2 meses pelas costas do Lucas, chorou Leia. Naquela noite, depois que o Lucas me deixou, eu fui encontrar o Mateus. A gente brigou e ele me bateu. Ele me ameaçou. Acusa o Lucas ou vai ser pior? Eu estava com tanto medo. O pai da Leia ficou pálido. Meu Deus, eu quase destruí um garoto inocente. O delegado olhou para mim. Onde está o Mateus? Viajando a trabalho, mas não sei onde. Não liga para ele. Precisamos coordenar isso com cuidado. Meu filho Mateus espancou a Leia, ameaçou ela e deixou o irmão ser preso. O delegado pegou a caneta. Número do Mateus, empregador, veículo. Dei as informações com a voz tremendo. Construtora Almeida. Caminhonete Ford preta, 2015. Minha mente voltou às lembranças. Mateus socando buracos na parede aos 16 anos. A namorada dele que parou de vir. As demissões onde ele sempre culpava os outros. Os sinais sempre estiveram lá. O delegado entrou para interrogar a Leia. A voz dela estava tão fraca que tive que encostar no vidro. Depois que o Lucas me deixou, fui encontrar o Mateus. Falei para ele que estava me sentindo mal por mentir pro Lucas. Ele ficou irritado. Gritou que eu pertencia a ele. Me levou para um estacionamento vazio e me bateu tantas vezes. Ele disse: acusa o Lucas ou vai ser pior da próxima vez. Vamos emitir um mandado de prisão, disse o delegado. Vão buscar o Lucas. O centro de detenção provisória ficava a 10 minutos. Trouxeram o Lucas. Ele parecia tão pequeno, olhos vazios e assustados. A volta para casa foi silenciosa. Lucas, me desculpa, eu devia ter acreditado em você. Ele estremeceu como se eu tivesse tentado bater nele. Em casa, Lucas subiu direto para o quarto. Ouvi a tranca bater. Depois de alguns minutos, ouvi ele chorando. Sons quebrados e silenciosos. 2 horas depois, o delegado ligou. Mateus foi localizado num motel a 3 estados daqui. A polícia local vai intervir. 40 minutos depois. Mateus está detido, sem incidentes. Assim que a gente mencionou a Leia, ele pediu um advogado. Bati na porta do Lucas, sem resposta. Ele respirava do outro lado, mas não respondia. Liguei para minha irmã, assistente social.
O Lucas foi falsamente acusado. Ele não fala comigo. Tem uma terapeuta, doutora Sofia Mendes, especializada em traumas e falsas acusações. Naquela noite fiquei olhando para o teto. Lembrei de todos os sinais com o Mateus, os buracos nas paredes, a namorada que desapareceu, as demissões. Quando as coisas davam errado, Mateus sempre culpava os outros. Eu ignorei o padrão. Por volta das 8, o pai da Leia bateu na minha porta. Ele parecia péssimo. Preciso me desculpar. Eu quase destruí seu filho. Me desculpa o Mateus ter machucado a Leia. Desculpa por não ter visto no que ele estava se transformando. 2 pais que fracassaram. A Leia está apavorada. Ela acha que o Mateus vai voltar. Meu estômago revirou. Vou fazer de tudo para ele ser responsabilizado. Liguei para o advogado recomendado, Dr. Vicente Moreira. Expliquei tudo. Preciso que a ficha do Lucas seja limpa. Vicente anotou. Vai ser complicado. Mesmo inocente, o sistema não apaga automaticamente. Ele explicou o processo. Petições, anulações, expurgos. Levaria meses. O Mateus provavelmente vai te ligar do presídio. Você precisa decidir que limites estabelecer. Vicente se inclinou para frente. Você é pai dele, mas ele espancou uma garota e armou para o irmão. Você precisa decidir como lidar com isso antes dele ligar. Voltei para casa sem saber a resposta. Ele ainda era meu filho. No dia seguinte, Lucas saiu do quarto exausto. O Mateus foi preso? A voz dele estava sem emoção. Sim, há 2 dias. Mencionei a terapeuta doutora Sofia Mendes. Lucas se virou bruscamente. Não quero falar dos meus sentimentos com uma estranha. Era a primeira emoção real desde que saiu. Raiva. Naquela noite, Mateus ligou do presídio. Ele estava chorando. Foi um acidente. A Leia me irritou e eu perdi o controle. Você espancou a Leia e ameaçou ela? Silêncio longo. Depois sim. Mas a voz dele mudou, defensiva. A Leia estava me traindo. Eu estava tentando dar uma lição nela sobre respeito. Meu corpo inteiro ficou gelado. Uma lição? Você mandou ela para o hospital. As mulheres acham que podem fazer qualquer coisa. Eu estava mostrando para ela que ações têm consequências. Você vai me ajudar a contratar um advogado? O defensor público é péssimo. Vou garantir que você tenha representação legal, mas não posso te ajudar a fugir das consequências. Mateus ficou irritado. Então você escolhe o Lucas? Eu também sou seu filho. Você espancou alguém. Você deixou seu irmão ser preso? O Lucas está bem. Todo mundo está sendo dramático. Desliguei, mãos tremendo. Eu criei ele e ele não tinha ideia de que o que fez estava errado. A promotora ligou no dia seguinte. Eles iam indiciar o Mateus por lesão corporal grave, intimidação de testemunha e ameaças. Precisavam que o Lucas testemunhasse. Lucas ficou pálido. Disse que não conseguia encarar um tribunal depois de ter sido acusado ele mesmo. Não forcei. Vicente explicou que limpar a ficha levaria meses. O trauma não desaparecia simplesmente. Naquela noite, acordei com os gritos do Lucas. Ele estava enrolado nos lençóis, gritando que estava preso numa cela. Quando acordou, ficou me encarando sem me reconhecer por 1 minuto. Depois começou a chorar. Os pesadelos viraram rotina. Depois de 1 semana, trouxe a terapia de novo. Só 1 sessão. Ele finalmente aceitou. Ficou 90 minutos no consultório da doutora Sofia. À noite mandou mensagem dizendo que voltaria na semana seguinte. O pai da Leia bateu na minha porta. Leia queria se desculpar pessoalmente com o Lucas. Liguei para Sofia. O Lucas não está pronto. Talvez em alguns meses, mas não agora. O pai da Leia entendeu. Na manhã da audiência, fui ao fórum apesar do conselho do Vicente. Sentei no fundo. O pai da Leia chegou com ela. Depois trouxeram o Mateus de uniforme laranja. Ele articulou, pai, por favor, mas desviei o olhar. A defensora pública argumentou inocência e pediu liberdade provisória. A promotora apresentou as provas de fuga e intimidação. O juiz negou a soltura. No corredor, a defensora me pediu para testemunhar como referência de caráter. Não posso. Eu amava meu filho, mas percebo que ignorei sinais durante anos. Ela assentiu desapontada. De volta em casa, subi no quarto do Mateus. Vasculhei e encontrei um diário de couro na gaveta da mesa de cabeceira.
A primeira entrada era de 2 anos atrás. Minhas mãos tremeram ao ler, página após página de discursos sobre mulheres que o rejeitavam. As anotações sobre a ex dele, Sarah, me arrepiaram. Ele escrevia sobre ensinar respeito para ela, sobre ela pertencer a ele. Descrições de brigas onde ele tinha agarrado ela com força suficiente para deixar roxos. Sobre seguir ela. A última entrada dizia que ele tinha aparecido na casa dela à meia-noite até o namorado novo ameaçar chamar a polícia. Não eram problemas de raiva. Era um padrão de controle e violência. Liguei para o Vicente. Ele leu o diário. É prova relevante, mas vai piorar muito o caso dele. Você entende o que significa entregar isso para a promotora? Peguei o diário de volta, incapaz de decidir. Durante 3 dias, guardei ele no carro. Dirigia até o Ministério Público e voltava. Pensava no Mateus criança. Mas também no Lucas na cela, no rosto machucado da Leia, na Sarah. No 4º dia, entrei e entreguei o diário para a doutora Patrícia Alves, a promotora. Ela leu por 20 minutos, o rosto endurecendo. Isso é devastador. Vamos adicionar acusações de perseguição. Me senti enjoado. Quando cheguei em casa, Lucas estava no sofá. O Vicente me contou sobre o diário. Lucas se levantou e me abraçou pela primeira vez desde a prisão. Obrigado. Obrigado por acreditar em mim. Obrigado por escolher o que era certo. Desabei em lágrimas. Desculpa por não ter acreditado imediatamente. Eu entendo por que você duvidou, mas entregar o diário prova que você está do meu lado agora. 2 dias depois, Mateus ligou e gritou. Traidor! Você destruiu minha vida. Cortei ele. Você destruiu sua própria vida quando espancou a Leia e armou pro Lucas. O diário só mostra quem você realmente é. Eu nunca te entendi. Você é um pai péssimo. Eu te amo, mas não posso te ajudar a fugir das consequências. Ele desligou na minha cara. Uma semana depois, Carlos Duarte, colega do Mateus na construtora Almeida, me ligou. Nos encontramos num café. Ele me contou que o Mateus tinha sido demitido 6 meses atrás por ameaçar uma colega, Amanda, que tinha rejeitado as investidas dele. Ele encurralou ela no estacionamento e disse que ela ia se arrepender. Carlos estava pronto para testemunhar. No dia seguinte, a esposa dele, Clara, me contatou. Ela tinha visto o Mateus segurar o braço da Amanda durante uma discussão, com força suficiente para deixar roxos. Passei os contatos deles para Patrícia. Alguns dias depois, Patrícia ligou. Com o diário e os depoimentos, eles tinham um caso extremamente forte. A defensora do Mateus propunha uma delação premiada, 8 anos em vez de arriscar 15 no júri. Ela queria que eu incentivasse o Mateus a aceitar. Visitei o Mateus no presídio. Ele parecia frio e distante. Contei sobre a proposta. Ele recusou. Aceitar a delação significa admitir que sou ruim. Não acho que sou ruim. A Leia mereceu o que aconteceu. Ela precisava aprender sobre respeito. Meu peito apertou. Esse não era meu filho. A Leia não te pertence. Nenhuma mulher pertence a homem nenhum. O que você fez é imperdoável. Mateus riu amargamente. Você é igual a todo mundo. As mulheres fazem joguinhos e bancam as inocentes quando os homens ficam irritados. Me levantei. Se você não vê o que fez de errado, não tem mais nada para falar. Ele deu de ombros. Meu filho não tinha remorso nenhum. Ele acreditava ser a vítima. No carro fiquei sentado, incapaz de dar a partida. Meu filho era um monstro. Chorei por 1 hora. Estava de luto pelo filho que achava que tinha criado. Em casa, Lucas estava no sofá assistindo TV. Não escondido no quarto. Ele se levantou e fez um sanduíche. Essas pequenas coisas normais pareciam vitórias. Nas semanas seguintes, Lucas continuou melhorando. Comia 3 refeições por dia, saía à noite. A doutora Sofia me disse que ele estava indo melhor que o esperado, mas que o trauma não desaparecia simplesmente. A promotora ligou. Mateus tinha rejeitado a delação. Iriam a júri. Queriam que o Lucas testemunhasse. Naquela noite no jantar, mencionei isso. Lucas ficou pálido. Respiração rápida. Um ataque de pânico. Ajudei ele a respirar devagar. Você não é obrigado. Ele olhou para o prato por muito tempo. Vou fazer. Se eu sobrevivi 3 dias detido, posso falar a verdade no tribunal. Vicente e Sofia prepararam o Lucas para o depoimento.
Ele sofreu muito durante os treinos. 2 semanas antes do júri, a defensora do Mateus ligou. Mateus queria mudar o argumento. Aceitava 10 anos em vez de arriscar 15. Ver todas as provas fez ele perceber que ia perder. Uma parte de mim estava aliviada. Sem júri, significava que o Lucas não teria que testemunhar. Mas meu filho ia para a prisão por 1 década. Vicente disse que era a decisão certa. Júris são imprevisíveis. 3 dias depois, nos reunimos no fórum. Eu, Vicente, Leia e o pai dela, a promotora, e Mateus. Lucas ficou em casa. O juiz perguntou ao Mateus como ele se declarava. Culpado. Depois a confissão. Mateus descreveu com voz monótona como tinha buscado a Leia, espancado ela no carro, ameaçado e forçado ela a acusar o Lucas. Ouvir da própria voz dele tornava tudo inegavelmente real. O juiz aceitou a confissão e marcou a sentença para 3 semanas depois. No corredor, o pai da Leia e eu nos encaramos, exaustos. Nossas famílias destruídas. Fizemos um aceno e fomos embora. 1 semana depois, Leia escreveu uma carta para o Lucas. Ele levou para o quarto por 3 horas. Quando saiu, os olhos estavam vermelhos, mas parecia mais calmo. A carta ajudou ele a entender que ela também era uma vítima. Perguntei se ele queria escrever uma declaração de vítima. Depois de 4 dias pensando, aceitou. Sentou na mesa e escreveu por 3 horas. 4 páginas sobre o terror de ser preso, os 3 dias na cela, os pesadelos, os ataques de pânico. Sobre a traição do irmão. Escreveu que nunca perdoaria o Mateus. O pai da Leia ligou. Leia também tinha escrito uma declaração. Estava em terapia intensiva 3 vezes por semana e ainda tinha pesadelos. Escrevi minha própria declaração. 4 horas para 2 páginas. Sobre amar o Mateus desde o nascimento. Mas que o amor não desculpava o que ele tinha feito. Que Leia e Lucas mereciam justiça. Na véspera da sentença, Mateus ligou. Você vem amanhã? Sim. Vai falar a meu favor? Não. Escrevi uma declaração apoiando a responsabilização. A voz dele ficou fria. Então você escolhe o Lucas. Eu te amo, mas não posso te ajudar a fugir das consequências. Ele riu amargamente e desligou. A audiência começou às 10 horas. O juiz entrou. A promotora leu as 3 declarações. A da Leia descrevendo a surra, a do Lucas sobre o terror e a traição, a minha sobre amor e responsabilidade. Mateus olhava para frente sem mostrar emoção. O juiz tirou os óculos. Vi um padrão de violência contra mulheres que remonta a anos. Sua ausência de remorso é profundamente preocupante. Sentença. 10 anos de prisão em regime fechado, com possibilidade de liberdade condicional depois de 7 anos. Cursos obrigatórios de controle de raiva. Mateus assentiu uma vez. Me levantei, querendo falar com ele. Mas Mateus virou a cabeça. Recusou olhar para mim. O oficial de justiça levou ele, e ele tinha ido. As semanas depois da sentença foram estranhas. Concentrei toda a minha energia em ajudar o Lucas a se curar. Vicente trabalhava na limpeza completa da ficha criminal do Lucas. Estava protocolando documentos em 3 varas diferentes. Disse que levaria alguns meses, mas que eventualmente a ficha do Lucas estaria completamente limpa. A doutora Sofia continuava vendo o Lucas 2 vezes por semana para terapia. Me disse em particular que o Lucas estava fazendo progressos lentos, que esse tipo de trauma levava anos para processar, mas que via sinais de que ele estava começando a lidar melhor. Lucas veio falar comigo uma tarde e disse que tinha pensado sobre a faculdade. Disse que não estava pronto para ir naquele outono. Muita gente, muita pressão. Queria fazer um ano sabático, talvez fazer cursos online, trabalhar meio período quando se sentisse pronto. Disse que apoiava tudo o que ele precisasse. O pai da Leia e eu começamos a nos encontrar para um café a cada algumas semanas. Parece estranho, mas desenvolvemos essa amizade improvável. Éramos as 2 únicas pessoas que realmente entendiam o que tinha acontecido, pelo que nossas famílias passaram. Ele me contou que a Leia estava melhor em alguns dias e pior em outros. Que a cura não era uma linha reta. 3 meses depois da sentença do Mateus, Lucas me disse que teve a primeira semana completa sem pesadelos.
Eu estava fazendo café da manhã quando ele falou, assim casualmente, como se estivesse comentando o clima. Mas eu via nos olhos dele o quanto aquilo era importante. Disse que a terapia estava ajudando muito, que a Sofia tinha ensinado técnicas para lidar com os ataques de pânico. Também tinha começado a frequentar um grupo de apoio para pessoas falsamente acusadas. Comecei a escrever para o Mateus no presídio cerca de um mês depois da transferência dele. Cartas curtas em papel pautado dizendo que eu amava ele, mas que ele precisava assumir responsabilidade e trabalhar em si mesmo. Enviava uma por mês. Ele não respondeu por 4 meses e continuei enviando de qualquer jeito porque ele ainda era meu filho. Quando a primeira carta dele finalmente chegou, abri na mesa da cozinha com as mãos tremendo. A letra estava bagunçada e raivosa. Ele escreveu 3 páginas culpando todo mundo menos ele mesmo. A Leia por estar traindo ele, o Lucas por ser o favorito, eu por não entender ele. Enquanto isso, Vicente fazia progressos na ficha criminal do Lucas. 2 meses depois da sentença do Mateus, Vicente ligou com boas notícias. A ficha estava oficialmente selada e expurgada. Consultas de antecedentes não mostrariam a prisão. Legalmente, Lucas podia dizer que nunca tinha sido preso. Mais ou menos na mesma época, Lucas começou a fazer cursos online pela faculdade comunitária. Só 2 matérias para começar, Introdução à Psicologia e Direito Constitucional. Um dia, ele me disse que tinha pesquisado sobre programas de reforma do sistema de justiça criminal, coisas sobre falsas acusações e encarceramento injusto. A Sofia disse que isso era muito saudável. Que o Lucas estava canalizando o trauma dele em algo significativo em vez de deixar isso destruir ele. 6 meses depois de tudo ter acontecido, a Sofia mencionou a ideia do Lucas encontrar a Leia pessoalmente. Os 2 terapeutas estariam presentes. Lucas estava hesitante no começo, mas finalmente aceitou. O encontro aconteceu no consultório da Sofia, numa tarde de terça. Deixei ele lá e esperei no carro no estacionamento. Ele ficou lá dentro por mais de 1 hora. Quando saiu, os olhos estavam vermelhos de chorar, mas ele parecia mais leve. Entrou no carro e me disse que aquilo tinha dado um fechamento, ouvir toda a história da Leia diretamente dela, ver que ela estava trabalhando duro para se curar também. Entender que os 2 eram vítimas do Mateus de maneiras diferentes. Choraram muito os 2. A Sofia me disse depois que tinha ido tão bem quanto possível. 8 meses depois da sentença do Mateus, finalmente encontrei coragem de visitar ele na prisão. A viagem para o interior levou 3 horas. Tive que passar pela segurança e ser revistado e deixar meu celular num armário. Me levaram para uma sala de visitas com mesas e cadeiras de plástico parafusadas no chão. Mateus saiu de uniforme azul da penitenciária, parecendo diferente, mais duro. O rosto estava mais magro e os olhos estavam frios. Sentamos um de frente para o outro e a conversa estava tensa e desconfortável. Perguntei como ele estava e ele deu de ombros. Disse que a prisão era o que se espera. Perguntei sobre os cursos de controle de raiva que o juiz tinha ordenado, e ele disse sim, ele estava indo. Admitiu que tinha muito trabalho pela frente. A voz estava monótona quando disse isso. Não defensiva como a carta dele, mas também não autêntica. Só indo com o fluxo. Antes de eu ir embora, ele disse algo que me surpreendeu. Disse que tinha lido livros sobre abuso e controle da biblioteca da prisão. Que estava começando a entender que o que ele tinha feito com a Leia não era uma questão de amor, mas de poder, de necessidade de controlar ela. Era a primeira vez que ele mostrava insight real sobre as ações dele. Não confiava totalmente nele porque parecia ensaiado, mas era alguma coisa. De volta em casa, Lucas fazia seus próprios progressos. Conseguiu um emprego de meio período numa livraria no centro, só 15 horas por semana, organizando livros e trabalhando no caixa. Voltou depois da primeira semana e me falou de um colega chamado Tiago, que tinha mais ou menos a idade dele. Tinham começado a conversar durante os intervalos sobre livros e filmes. Tiago não sabia nada do que tinha acontecido com o Lucas. Só tratava ele como uma pessoa normal. Lucas disse que ter alguém que interagia com ele dessa forma estava ajudando ele a se sentir como uma pessoa normal de novo, em vez de uma vítima.
Um ano depois da sentença do Mateus, olhei em volta da nossa família e percebi que tínhamos encontrado uma nova normalidade. Era complicado e imperfeito, mas era alguma coisa. Lucas estava indo bem nos cursos online. Tinha terminado 4 matérias e falava sobre se candidatar para a Universidade Estadual para o outono seguinte. Queria estudar direito penal, com ênfase em reforma. O trauma tinha mudado ele, mas ele estava transformando isso em propósito. Continuei minhas visitas mensais para ver o Mateus. A viagem tinha virado rotina. Nosso relacionamento nunca seria o que era antes, mas eu era pai dele, e não podia abandonar ele completamente. Ele estava fazendo progressos lentos em terapia, segundo o psicólogo com quem eu tinha falado. Tinha até escrito cartas de desculpas para o Lucas e para Leia. Lucas me mostrou a carta dele. Eram 2 páginas do Mateus assumindo responsabilidade e expressando remorso. Lucas disse que as palavras significavam alguma coisa, mas que não podiam desfazer o dano. O pai da Leia me contou, num dos nossos encontros de café, que a Leia estava melhor. Tinha voltado para a escola e estava trabalhando com uma terapeuta especializada em ajudar pessoas se recuperando de agressão. Disse que ela até tinha começado a sair com alguém novo, um cara das aulas da faculdade que tratava ela com respeito e paciência. Ainda tinha dias difíceis, mas estava construindo uma vida real além do que o Mateus tinha feito com ela. Uma noite, cerca de 18 meses depois de tudo ter começado, Lucas veio na sala enquanto eu assistia TV. Sentou do meu lado e ficou em silêncio 1 minuto antes de falar. Me disse que era grato pela verdade ter saído, mesmo que o processo tenha sido horrível. Disse que viver sob uma falsa acusação teria destruído ele mais do que o tempo temporário na prisão. Escutei enquanto ele explicava como a terapia tinha ajudado ele a entender que o que aconteceu não era culpa dele. Ficamos sentados ali um tempo, só estando juntos. Percebi que estávamos todos avançando do nosso próprio jeito. Carregávamos cicatrizes, mas não estávamos deixando elas nos definir completamente. Lucas estava construindo em direção à faculdade e um futuro no direito penal. Leia estava se curando e encontrando felicidade de novo. Mateus estava cumprindo a pena e talvez começando a entender o que tinha feito. E eu estava aprendendo que ser pai às vezes significa aceitar verdades dolorosas sobre seus filhos enquanto continua amando eles, apesar das consequências das escolhas deles. Nada disso era fácil ou perfeito, mas estávamos sobrevivendo, e isso tinha que ser suficiente.